Bom dia pessoal, meu nome é Cássio e eu estou aqui para explicar um pouco para vocês sobre a solução que foi escrita por mim para a questão do campo minado. Bom, inicialmente a gente tem aqui a nossa função main que cria três variáveis n e mb, que são respectivamente o número de linhas e colunas da matriz do campo minado e o número de bombas. Em seguida, ele recebe essas informações pelo usuário de linhas e colunas e cria as duas matrizes baseadas nesses valores. Uma é a matriz de caracteres que guarda em si o campo minado com as posições das bombas com os X maiúsculos e o número de bombas ao redor de cada casa. Em seguida, ele cria outra matriz, só que dessa vez de inteiro, que vai ajudar a gente a ter o controle se cada casa do campo minado foi clicada ou não. Ela vai ter três estados, ou seja, três inteiros que vão ajudar a gente a gerenciar isso, que mais para frente vão ser mostrados. Em seguida, ele recupera o número de bombas e chama essas três funções. Uma é a limpa campos, que percorre toda a matriz campo minado, colocando o caractere 0. Em seguida, é chamada a função coloca bombas, que percorre todo o número de bombas que o usuário passou como parâmetro, perguntando a ele as coordenadas x e y dessa bomba e colocando na nossa matriz de campo minado o x maiúsculo nas coordenadas passadas. Lembrando que esse menos 1 acontece porque o usuário passa as coordenadas não levando em conta que a indexação é contada a partir do zero. Ou seja, se ele passa 1, a gente deve colocar nas coordenadas 0, 0, pois são essas as primeiras posições da nossa matriz. Bom, terminada de ser preenchidas as bbombas, ele volta aqui para main e a chamada função criaCampo. Na função criaCampo, eu vou percorrer todas as linhas e colunas mais uma vez e vou colocar na nossa matriz de inteiros campo minado revelado nessa posição o inteiro 0, indicando que a casa ainda não foi revelada. Em seguida, ele vai ver se nessa mesma posição, na nossa matriz de caracteres, não existe uma bomba, ou seja, não se tem o caractere x maiúsculo. Se não tiver uma bomba, eu vou chamar a função conta bombas, que vai contar quantas bombas ao redor eu tenho, para colocar na casa central. Bom, a função conta bombas está aqui, e o que ela faz é validar, fazer essa verificação dessas quatro posições para verificar se a casa que eu estou contando as bombas ao redor não está na esquerda, nem no topo, nem na direita, nem na parte inferior da matriz. Isso é feito para que, se, por exemplo, a casa que eu esteja contando esteja na primeira linha da matriz, eu não faço a verificação na parte de cima, porque eu estaria saindo dos limites da matriz. Bom, em seguida eu crio variáveis de número de bombas e baseado nessas validações aqui, eu verifico se existe uma bomba na casa adjacente e se tiver, eu incremento esse valor. E aqui eu tenho o resto das outras 7 validações para as outras 7 casas adjacentes, 8 contando com essa primeira, e no final eu retorno o inteiro de número de bombas. Aqui embaixo eu tenho o número de bombas retornado e somo com esse caractere 0 que indica o inteiro 48, para que pela tabela ASCII2 o caractere na campo minado esteja de acordo com o inteiro aqui recebido. Bom, terminado de percorrer todas as células da matriz, todas as casas da matriz do campo minado, ele encerra a função criaCampo e vem para a parte das jogadas. Ele instancia a variável que representa o número de jogadas e a string que recebe a jogada e recebe pelo usuário esse número de jogadas. Desculpa. Ele vai percorrer esse número de jogadas, perguntando ao usuário qual é a jogada que ele vai fazer, se é uma marca e uma coordenada, ou se é uma clica e uma coordenada. Ele passa essa string para a função faz jogada, que aqui está, e o que ela faz é inicialmente criar duas variáveis representando a posição do clique ou da marcação do usuário e começar a dividir para entender o que o usuário quer fazer. Ele vai pegar até o espaço, ou seja, esse pedaço aqui, e vai comparar a string que ele recebeu, o comando que ele recebeu, se é um marca ou um clica. Se for um marca, ele vai avançar até encontrar um ponto, ou seja, até o final, já que ele não encontra um ponto, e vai salvar esse token aqui na variável comando. Após isso, ele vai escanear a variável comando, buscando por dois inteiros
para salvar nas variáveis jogada x e jogada y, que representam as coordenadas do clique da marcação. Como ele está marcando, o que eu vou fazer é na matriz de inteiros campo minado revelado, nas posições que ele passou como coordenada no comando, aqui dessa forma, eu vou colocar o inteiro 2, que indica que a casa foi marcada. Em seguida, se o usuário não estiver tentando marcar, mas sem clicar, eu vou continuar fazendo o mesmo processo de avançar para pegar as coordenadas e salvar nas variáveis jogada x e jogada y e replicar a função de clique na casa que foi passada como parâmetro no comando, né? Aqui eu passo jogada x e jogada y para essa função. Nessa função, clica a casa, a gente tem o conceito de recursividade, porque se a casa não tiver nenhuma bomba ao redor, eu devo replicar a função de clique em todas as casas ao redor. Bom, inicialmente eu coloco na campo minado revelado, na posição da jogada, na posição do clique, o inteiro 1, que indica que a casa foi revelada ou que a casa foi clicada, e logo em seguida eu verifico se o usuário não perdeu, ou seja, se naquela posição do clique, naquela posição XY, não existe um X maiúsculo. Se existir, eu vou chamar a função perdeu, que exibe a mensagem de perda e imprime o campo final, ou seja, o campo com todas as bombas como Bzão e os caracteres revelados, sem os asteriscos. Se o usuário não tiver perdido, eu venho para cá e tenho aquele mesmo esquema de validação para verificar a posição do clique que eu estou fazendo, porque eu não posso clicar fora dos limites da minha matriz. Se na posição que eu cliquei não existe nenhuma bomba ao redor, ou seja, o caractere 0, eu vou baseado nessas validações que eu fiz aqui em cima, e se a casa adjacente que eu quero clicar não foi clicada ainda, ou seja, se ela tem o 0 nessa respectiva posição na matriz de inteiros campo minado revelado, indicando que ela não foi clicada, nem está marcada, eu vou replicar a função de clique nela, passando agora como coordenadas do clique as coordenadas da casa adjacente. Isso eu faço para as 8 casas disponíveis ao redor, né? Ou para o número disponível, baseado nessas validações, e isso acontece de forma cascadeada, ou seja, sempre que ele clicar numa casa que não tem nenhuma bomba ao redor, ele vai reproduzir o processo para todas as 8 ao redor. No final, das validações, tem clicado em todas as casas disponíveis e a função clica a casa é encerrada. E a gente volta aqui para o faz jogada. No final de cada jogada, o usuário é chamado a função print campo e o usuário pode visualizar o resultado da sua jogada, porque na função print campo a gente usa a matriz de inteiros campo minado revelado para fazer o controle do que aconteceu. Se tiver o número 2 naquela posição, ele vai imprimir um B maiúsculo, indicando que o usuário marcou. Se existir um 1, vai ser impresso o caractere mesmo que estava escondido na campo minado. E se não for nem 2 nem 1, for um 0, vai ser imprimido um asterisco, indicando que o usuário não sabe o que tem naquela casa. Ou seja, ao fim de cada jogada, é imprimido o campo. E no final de todas as jogadas, aqui também, se o usuário conseguiu chegar até o final sem explodir nenhuma bomba, rodada a função ganhou, que é bem parecida com a função perdeu, que exibe a mensagem de vitória, imprime o campo final e encerra o programa. E é isso.